Fala pessoal, Guilherme Cortez aqui, Head de Investigação da Leme Inteligência Forense. Estou aqui com o Jonas, um dos nossos analistas, analista de dados aqui do time de TI. E a gente está aqui para uma conversa sobre como relacionar dados com o conteúdo ali da investigação patrimonial, e o Jonas vai agregar bastante conhecimento aí para a gente hoje. Isso aí, Guilherme. Queria agradecer aí o convite, né, poder participar dessa conversa. Sempre importante para mim ter esse contato com diferentes áreas, né, principalmente a área de inteligência e investigação, porque, cara, na área de dados é importante ter conhecimento técnico, sim, mas o conhecimento de negócio e como você consegue traduzir essa questão de dados para a necessidade, seja interna ou do cliente final, cara, isso é muito importante. Então, queria agradecer de novo aí, obrigado pela oportunidade para estar participando aqui. Bacana, João. Vamos lá. Parte de investigação, né, a gente trabalha com muitas bases, né, com um volume de dados muito grande que às vezes para o advogado analisar isso é complicado, para o advogado extrair isso é complicado, né? O próprio desconhecimento dele de utilização de ferramentas, né? O direito é uma área que se digitalizou faz pouco tempo. Certo. Os processos foram digitalizados faz pouco tempo. Até não tanto tempo atrás ali, basicamente sistema para o advogado era o Word e algum sisteminha ali para organizar processos. Um Excelzinho ali e dava conta mais ou menos, né? Agora mudou o cenário. Pois é. Há muitos processos, a gente tem muitos escritórios que trabalham ali com um volume absurdo de casos, e para conseguir sanear todas as informações desses casos nem sempre é fácil, né? Como é que você visualiza hoje que as nossas ferramentas auxiliam? Como que você acha que a Leme está agregando para esse mercado de recuperação de crédito nesse sentido? Cara, assim, a parte de ferramental do advogado, eu acredito que ele não tem essa obrigação de ter um conhecimento técnico elevado, de saber lidar com grandes volumes de dados ou processos de transformação, porque se precisasse, seria melhor já virar um profissional da área de dados de uma vez, né? Mas eu acho que precisa ter essa noção que existem plataformas e outras ferramentas que fazem isso para você, que é o caso da Leme, né? Então, você falou que a parte da digitalização dentro do mundo do direito ocorreu há pouco tempo, mas a realidade é que a digitalização e informação ocorreu há pouco tempo de fato, cara. Se a gente pegar, cara, 15, 20 anos atrás, eu falo 15 anos, me vem na cabeça 2010, cara, né? Me vem na cabeça dos anos 2000, mas é 2010, né, cara? Tá ficando um pouco velho, mas a questão é que, tempos atrás, lá nos anos 2000, começou a ter acesso à informação, certo? Então, beleza. Você com Excel ali conseguia extrair uma coisa ou outra, só que esse acesso à informação foi tomando uma proporção cada vez maior, numa velocidade cada vez maior. Então, cara, muitas bases foram surgindo, dentro dessas bases um volume cada vez maior de dados foram surgindo, e cara, você como advogado, você precisa saber lidar com esse volume, essa expansão tecnológica? Não necessariamente. Então é aí que a parte de dados entra. O pessoal de dados, eu aqui, o pessoal do time, vão falar, não, deixa que essa parte de extração, essa parte de transformação, cruzamento, enriquecimento, deixa que a gente faz e a gente traz isso para você conseguir consumir, né? Você, advogado, você trabalha ali em banco, então você está dentro do cenário de recuperação de ativos, investigação de crédito, a gente fomenta isso para você. E aí o que é interessante? Tá, eu tenho conhecimento de tratar dados, mas eu não tenho conhecimento de negócio. Você ter o conhecimento de o que é um dado relevante, como que você consegue relacionar esses dados e como que isso agrega na sua investigação, esse tipo de conhecimento que preciso ter, né? Então, por isso que essas duas áreas, elas têm que estar juntas. Sim. Eu preciso ter esse conhecimento de o que agrega informação para você, e você precisa ter acesso a essa informação de forma clara, de forma visual, que seja fácil de navegar e pegar a informação que você precisa, né? Então, é mais ou menos assim que a gente tem feito aqui na Leme. Obviamente, a gente vai puxa daqui, puxa dali, a gente vai se conversando, né? E vai aprimorando o nosso processo. Sim, essa interface ali entre os setores, ali, a parte de tecnologia e a nossa parte mais consultiva ali, onde estão os nossos advogados, ela é bem bacana, né? Porque a gente sabe quais dados a gente precisa e que dados a gente precisa cruzar, mas a gente não sabe necessariamente como extrair eles e como cruzar eles, né? E como você falou, né?
nem tem muito por que a gente saber fazer isso, porque né, já é um conhecimento de outra área e é justamente isso que a Leme faz, né? Ela cria essa facilidade para o advogado não ter que descobrir como é que ele vai fazer o cruzamento. Para ele só, eu sei qual é o dado, eu vou fazer a busca aqui dentro do sistema da Leme e eu vou analisar esse resultado, né? Exatamente, cara. Então, assim, qual que é seria o desafio agora do pessoal de direito, investigação, enfim? Não é mais, pelo menos aqui no cenário da Leme, não é mais extrair o dado, cara, mas é conseguir organizar a informação que a gente está disponibilizando. Então, cara, a gente dá uma ferramenta robusta que, olha, vai procurar todas as informações ou uma boa parte das informações que você precisa de forma rápida, de forma confiável, de forma íntegra, e aí cabe o advogado conseguir estruturar isso aí dentro de uma investigação, né? Sim. A gente tenta também ter essa noção, como é que a gente pode disponibilizar o dado de forma que facilite essa visão para o usuário, né? Então, queria saber de você, cara, como é que você consegue organizar uma investigação, sendo que, poxa, beleza, você jogou lá o CNPJ de uma empresa, o CPF de alguém, conseguiu extrair várias informações relevantes. Como é que você organiza isso dentro da investigação? Bacana essa pergunta, porque foi um processo aí que a gente foi construindo ao longo do... Nosso setor de investigação tem 6, 7 anos aqui dentro da Leme, né? A Leme é mais antiga que isso, trabalhando ali dentro da parte de recuperação, mas a investigação em si tem esse tempo. E eu lembro que no começo, né, a gente tinha uma listagem de bases num Excel ali, os linkzinhos ali, a gente entrava base por base, jogava as informações em cada uma dessas bases, coletava isso daí manualmente, jogava num outro Excel, né, e aí ia consolidando, então era um trabalho manual, assim, maçante, sabe? E até assim, na época, as empresas que atuavam ali na parte de investigação, né, parecia que o grande diferencial era ter conhecimento de determinada base, sabe? Nossa, uma base nova aqui, o fulano consegue achar imóveis rurais lá em tal base, né? Hoje em dia, todo mundo conhece todas as bases. Então já não se trata mais de saber a existência da base, né? É esse processo aí de coleta que está sendo o grande diferencial, né? Então essa atividade extremamente manual, antigamente, né? Hoje já não é mais dessa forma. Então hoje ali o meu analista no setor, ele já vai receber ali o dado, né, estruturado, e aí é um trabalho de analisar mesmo, né? De leitura ali dentro do que já retorna ali dos nossos sistemas, né? Facilitado ali pelo dossiê, por exemplo, pelo mapa. O mapa é um avanço fenomenal, sabe? Porque no começo a gente literalmente ali ia caçando as empresas e montando ali na mão um infográfico ali, né? Aqueles mapas mentais, né? Hoje em dia o mapa faz isso automaticamente, né? Com dados ali da Receita Federal, né? Isso é bem bacana. Hoje dá para você ter uma investigação estruturada só dentro do nosso sistema da Leme. Estruturando ali dentro do mapa e baixando os dossiês, com isso daí você já não precisa nem fazer muita organização. É pegar, olhar, analisar e a partir dali visualizar qual que é a tese que você vai aplicar ali dentro do teu caso, ou se você vai precisar emitir alguma certidão, enfim, né? Mas esses sistemas facilitaram muito esse processo de construção da investigação através desses dados coletados, né? Sem contar o tempo ali de coleta que hoje, às vezes eu tinha um analista ali com uma boa capacidade de análise, né? Mas o que ele estava fazendo? Ctrl+C, Ctrl+V em bases, né? Então isso daí, a hora homem, né? Acaba ficando uma utilização não muito bacana ali, né? E eu sei que os nossos clientes sofrem esse mesmo problema, né? Porque se a gente, que somos os experts aí no mercado, tínhamos essa dificuldade, né? Você imagina quem não era focado na área, né? Você imagina aquele escritório que atende várias áreas, né? Então, acho que esse avanço aí nos últimos anos, essa estruturação nossa aí da Leme, hoje permite que a gente tenha uma investigação organizada, estruturada, só na utilização das ferramentas, sabe? Exatamente, acabava perdendo performance por limitação técnica, né? Sim. Mas você trouxe ali dois tópicos que eu achei legal, que é a parte do dossiê e do mapa, cara. Vamos conversar um pouco do dossiê, que você trouxe ali também que antes tinham as bases lá, uma por uma. O dossiê é justamente isso, é um aglomerado de várias bases que você pode selecionar, informando somente o documento da pessoa, ele já vai em cada uma dessas bases, que são todas públicas, né? Ou seja, a gente precisa ter um grau de confiabilidade dentro desses caras. Sim, vai estruturar ele em um arquivo compacto com as informações objetivas. Então, hoje, eu ainda tenho essas perguntas assim de
qual base que é interessante, né? Eu também tenho, é importante manter esse contato com o pessoal da investigação ou sempre ficar antenado aí com o mundo investigativo, né? Então, ainda é relevante a questão de qual base, descobrir uma base nova que dá para pegar essas coisas. Mas hoje, para o cenário da Leme, a questão é adquirir essas bases e incorporar no nosso aplicativo, né? No nosso dossiê. E certificar que isso faz sentido para o cliente final, né? Para o usuário. Então, para a sua investigação faz sentido e tal. E assim, ali a parte de extração desses dados, né? Vamos falar dessas bases que a gente coleta, né? O que são elas, de onde que elas vêm, elas são confiáveis, né? Elas têm integridade, né? É importante, né? Bem. Acho que uma base que é bacana a gente conversar um pouquinho é a que alimenta o mapa de relacionamentos, né? Perfeito. Essa é uma base da Receita Federal, certo? Só que imaginam que é uma base, né, relativamente pesada ali, né? São todos os CNPJs do Brasil, mais os sócios, né? Então, assim, a Receita Federal disponibiliza isso, né? Qualquer um pode ir lá e baixar. O problema não é baixar, né? O problema é acessar esses dados e conseguir fazer um racional com eles, né? Exatamente. E como que a gente está fazendo isso hoje, apresentando para o cliente de uma forma mais... Cara, esses dados da Receita, ele é bem interessante, porque como você disse, qualquer pessoa pode ir lá baixar. É fácil, mais uma, você vai ter um problema de armazenamento. Vamos supor que todo mês a Receita ela vai disponibilizar uma nova base com a base atualizada. Então, vamos supor que você vai lá, vai baixar todo mês, você vai ter problemas com armazenamento. Esse é o primeiro obstáculo, cara. Então, você como advogado, não, vou fazer por conta. Vai ser árduo, vai ser difícil. Segundo obstáculo, como que você vai navegar em milhões e milhões e milhões de dados? Não dá para jogar 64 milhões de linhas no Excel. Eu já tentei forçar um pouco, eu descobri o limite, cara. Mas, né, temos 64 milhões de CNPJs, mais ou menos, que é disponibilizado ali pela Receita Federal. Então, beleza, temos o problema de armazenamento, temos o problema de navegação desses dados, temos o problema de tratamento desses dados, né, cara? Então, beleza, a Receita vai disponibilizar, mas será que vem alguma coisa ali que, às vezes algum caractere quebrou, ou enfim, esse tipo de tratamento você vai ter que se preocupar também, né? E a forma de consumir esses caras, você vai conseguir consumir de forma efetiva? Então, o que a gente faz hoje, né? A gente tem, a Receita Federal ela vai disponibilizar essa base para nós, então ela é pública, né? Então temos a certificação que ela é confiável, beleza, primeiro passo, ok. E a gente aplica um processo que, em termos técnicos, né, a gente chama de ETL, né? Então o que é o tal de ETL para o pessoal que não sabe, nem precisa saber, mas é só para ter a questão de conhecimento de como que funciona a parte de dados, né? O ETL é uma sigla que significa Extract, Transform and Load. Então a parte da extract é justamente você extrair essa base, essa informação de algum domínio, de algum lugar. Depois que você tem ela extraída, você passa para a etapa de transformação, né? Que é o T, do transform. Então essa transformação beleza, vamos mudar o tipo o data type, né, que a gente chama, vamos enriquecer ela com alguma outra base, a gente vai, vamos supor que é um dado incompleto, a gente precisa enxugar ele, precisa, sei lá, em vez de ser um dado inteiro, precisa ser uma sigla. Então esse tipo de coisa, pode imaginar N transformações que você pode fazer no arquivo, a gente vai fazer. E a parte do load, que é o carregamento, onde você vai armazenar esses dados, né? Então, cara, volta à questão que eu falei lá, a questão de armazenamento. Vamos supor que todo mês você vai pegar lá os dados da Receita. Cara, em menos de um ano você vai chegar nos terabytes de informações, né? Então, essa parte do load também entra ali na parte de dados, né? Como que você vai armazenar esses dados de forma efetiva e que você ainda consiga navegar com eles, né? Então, hoje a Leme ele faz isso. E uma parte importante, legal de ressaltar, é que todo mês a gente tem essa informação, né? Então, vamos supor que você queria, cara, você como advogado, você queria saber como é que era, quais empresas estavam ativas lá no Brasil, lá em maio de 2022. Você tem como saber isso? Se você tivesse feito todo esse processo desde maio de 2022 lá, você poderia saber, cara. Então, assim, você como usuário, nós não precisa se preocupar com esse tipo de coisa, porque a gente já faz. Então, a gente está todo mês, a gente está pegando as bases, está pegando a base da Receita, está fazendo a parte de extração, transformação, carregamento do nosso banco interno e disponibilizando ela de forma íntegra, confiável para o usuário final, né?
Esse trabalho aí de disponibilizar essas informações naquele formato gráfico, eu acho que é uma coisa muito bacana, né? É algo que surgiu aí no mercado brasileiro há uns anos e é algo que é um pouco reprisado no mercado americano também. Lá eles têm esse mesmo formato aí de apresentar vínculos, né? E acho que isso é muito legal ali para o advogado ter essa visão das empresas ali, dos sócios, de uma forma bem gráfica, bem visual, porque facilita ali na construção da tese, porque por mais que o advogado vá escrever, né, às vezes a gente tem que escrever desenhando, então ter ele desenhado facilita muito a vida, sabe? E até hoje tem um movimento ali dentro do direito que é o visual law, né, então é transformar as coisas em um aspecto mais visual para facilitar, né, reduzir aqueles textos longos do juridiquês e, se for possível, sintetizar ali numa imagem, né? Então acho que o mapa ajuda nesse movimento, né? É muito fácil você mostrar uma estrutura empresarial ali, fazendo um recorte ali do mapa mesmo, um print screen, né? Algo que trabalhar numa planilha já não seria tão fácil, fazer manualmente esses vínculos também não é tão fácil, né? Não é muito a do advogado normalmente, né? Então o sistema fazendo essa organização já é algo sensacional, né? Essa organização aí, ela é muito complexa também, transformar isso nesse formato visual? Como é que funciona? É bem complexo, né? Então, assim, a parte de visualização já é por si só uma grande área dentro da área de dados, né? Chama de Data Visualization. Como é que você vai trazer esses dados de forma visual, digerível para o seu usuário, né? Isso é uma das coisas que você, como profissional de dados, tem que ir trabalhando, cara. Então, por isso que, de novo, ressalto a importância de você ter contatos com outros setores, outras perspectivas, porque é através deles que você vai ter essa noção de, poxa, beleza, o que é legal mostrar para ele de forma visual. Então, você vai trabalhando com isso. E sobre a questão de complexidade, cara, ele é maçante, né? Então, a gente tem um time ali, não somente na área de dados, mas desenvolvedores ali que trabalham quase que exclusivamente no mapa. Trabalharam exclusivamente no mapa por um bom tempo, né? Por quê? Porque tem a questão da base ser gigantesca, cara, 64 milhões de empresas, mais ou menos, 30 bilhões de sócios. Então, cara, como é que você consegue montar um sistema que, de forma confiável e performática, vai trazer, por exemplo, um CNPJ, ele vai procurar em todo o seu banco de dados, verificar quais relações ele tem com, sei lá, questão de sócio, ou até mesmo endereço que a gente faz, esse enriquecimento, né, cara? Sim. Então, é bem maçante, cara. Então, ele é complicado, cara. Então, eu imagino que se fosse um advogado fazer a moda antiga, cara, ele é inviável. Eu não consigo imaginar. Humanamente impossível ali. Né? É humanamente impossível, cara. Você pode, cara, talvez você até consiga fazer para um ou outro, né? Mas aí bota a questão de perder performance. Quanto tempo você vai ficar em uma investigação só, enquanto você poderia estar fazendo X investigações por dia, né? Sim. Então, cara, o mapa de relacionamento com as informações da Receita é um dos nossos carros-chefes aqui na empresa e não é para menos porque levou muito desenvolvimento, muita questão de pensar, performance, enfim. Mas a gente conseguiu, né? E fico feliz que, cara, o pessoal da inteligência, o pessoal do nosso usuário final faz um bom proveito e vê valor nisso, né, cara? É o nosso dia a dia ali. A gente foi cobaia lá quando estava sendo projetado, né? E hoje a gente é cliente ali, né? Pois é. Um dos pontos interessantes do mapa, né? E acho que é um grande diferencial, é que ele foi construído ali pensando ali na área de recuperação. Né? Exatamente. Então as funcionalidades dele, elas são muito pertinentes para essa área, né? Uma, assim, que eu acho fenomenal é a do indício de grupo econômico. Né? Perfeito, cara. O básico ali é essa similaridade de sócios, mas também de endereços, de dados de contato, porque dentro de um processo ali para você ter o reconhecimento do grupo econômico, você tem que demonstrar que podem ser 2 ou 3 CNPJs distintos, mas na prática a empresa é uma só. Né? E essa parte específica do indícios do grupo econômico ali, como que é feito esse cruzamento? Né? Ele pega ali a persona que você está vendo e ela vai olhar em toda essa base da Receita Federal para te trazer ali os similares. Exatamente. É isso, né? Exatamente. Então, cara, vamos supor que você tem lá... vamos dizer lá, os 60 milhões de empresas, né, cara? Quantos endereços uma empresa pode ter? Né? N endereços. Então, imagina o tamanho dessa outra base que você geraria só de endereços, por exemplo.
Então, esse cruzamento de dados, aí também é uma questão, cara, pesada, computacionalmente, falando questão de armazenamento, que tudo isso ali, a gente dentro da área de dados, parte dos desenvolvedores, tem que ir contornando, né? Então, poxa, beleza, a gente tem um CNPJ, então a gente consegue ver quais endereços tem vinculado a esse CNPJ, mas a gente também consegue ver quais outros CNPJs que tem vinculado a esse mesmo endereço. Então, cara, imagina para um cara fazer no Excel isso, cara. Isso é muito difícil, cara. Sim. E não somente para endereços, para qualquer outra informação que possa servir de alavanca para mostrar esse indício econômico. Então, poxa, talvez telefones, talvez e-mails, talvez, enfim, o que for, né? Então, essa parte de vincular, né? Inclusive existem formatos de bases de dados especializadas na parte de gerar vínculos, né? Vincular, a gente chama de banco de dados, é um banco de dados relacional, mas ele é especializado na parte do grafo, né? Que é gerar esses vínculos a partir de uma informação. Então, cara, isso ele é bem pesado computacionalmente. E então, cara, é assim que funciona a parte de por exemplo, indícios econômicos, né? Isso é bem bacana, né? Porque tem toda essa complexidade, toda essa necessidade ali da potência ali computacional, né? De tal dado organizado dentro da base de dados, e o advogado ele vai dar alguns cliques para chegar nisso. Perfeito. Né? Então ele pula uma etapa que talvez ele nem fosse conseguir fazer lá usando a planilha da Receita Federal, né? Talvez não, ele não conseguiria fazer, né? Impossibilidade técnica ali de se fazer no Excel da vida, né? E é entregue para ele num formato muito mastigado. Exatamente. Né? Tanto é que assim, o próprio advogado, ele já nem precisaria, na verdade, ele pode pedir para um estagiário, um analista dele, porque é algo que já está simples ali, né? É conferir, quais são os indícios de grupo econômico dessa empresa aqui. É muito tranquilo de explicar o que é o grupo econômico, e um profissional, às vezes, ali com uma hora mais barata, vamos dizer assim, né? Para fazer esse trabalho um pouquinho mais manual, justamente para que o advogado possa focar ali no que tem uma parte técnica mais pesada, né? Técnica jurídica mais pesada, né? Construir a tese de fato, né? Então eu acho que isso daí é bem bacana, porque o usuário não precisa estar muito avançado ali dentro do direito, dentro da recuperação de crédito para conseguir chegar na informação, né? O sistema já entrega isso organizado, exatamente, considerando, né, a característica da recuperação, né? É o cortar caminho, né, cara? Você não precisa se desenvolver numa área de atuação inteira, que seria a parte de tratamento de dados, enfim, cara, tudo isso é uma carreira inteira. Sim. Você não precisa se desenvolver nisso, né? Você pode contar com outros profissionais que vão fazer isso para você e disponibilizar o produto final, cara. Então, pensar no ganho de performance que você tem, tempo, economia de desenvolver a capacidade técnica, extrair os dados de N bases públicas, enfim, cara, é um ganho absurdo, né? Então, é muito valioso essa ferramenta que a gente conseguiu construir ao longo dos anos e tem aperfeiçoado cada vez mais, né? Sim. Uma coisa que eu pensei, e eu acho importante a gente comentar, né, qual que é a diferença quando a gente fala de dados e informação? Às vezes a gente fala, não, a Lema é uma empresa de dados e está certo de uma certa forma, mas mais que isso, somos empresas que vendem informação, né? Mas qual que é a diferença dos dois? Então, o que é o dado? O dado, ele não tem um valor agregado, ele pode ser somente um número, né? A informação, não. A informação você consegue extrair um valor de forma que agregue ali para o seu caso de trabalho. Por exemplo, se eu falar para você que uma empresa tem N endereços vinculado a ela, isso é uma informação, você consegue tirar um valor dela. E se eu apresentar ainda esses endereços para você, melhor ainda, né? Então você conseguiu extrair algo desse dado, né, que se tornou uma informação e que agregou para o seu trabalho, agregou para a sua investigação, enfim, né? Sim, a informação é o objetivo ali, na verdade. É o objetivo. Né? Não adianta ter um monte de dados, né? A gente facilita esse trabalho, né? Transformar esses dados em informação no formato ali pertinente, né, para o cliente, já específico ali para a área dele, né? Facilitando ali todo o trabalho ali de gerir essa informação, né? Pois é. Isso aí é muito bacana, né? O mapa de relacionamentos é um produto sensacional. Eu, como
investigador aí da área, eu digo que não tem como você fazer uma investigação sem um mapa de relacionamento, não dá. Você precisa de algo assim para verificar a questão de vínculos societários, até ali dos vínculos de parentes, né? Enfim, fazer esses cruzamentos ali de endereço. Então, sem uma ferramenta, não tem como fazer isso, né? E uma ferramenta específica para a área, melhor ainda, né? Existem outras ferramentas no mercado, mas eu acho que esse cuidado em abranger tudo que a área de recuperação precisa, né? É um grande diferencial, é um grande facilitador ali para o cliente, né? E como eu disse, né? Hoje eu sou o cliente, né? Algo que a gente fala bastante ali na minha área, né? O foco da Leme não é a parte consultiva, né? A minha área, ela literalmente faz a investigação para os nossos clientes, né? O foco da Leme são os nossos softwares, são os nossos sistemas, certo? Só que a gente também quer atender o cliente ali em todas as pontas, né? Desde o mais básico até o caso mais complexo. E algo que eu sempre friso ali para os nossos clientes é: o que o meu time faz é o que a gente disponibiliza para vocês fazerem com a ferramenta. A diferença é que aí a gente consome o nosso tempo e usa a nossa expertise. Mas ferramentas são as mesmas, né? Eu fui dar um treinamento esses dias aí para um cliente, a ideia era essa, entendeu? Mostrar para eles o que o meu time faz com as ferramentas da Leme, para que o próprio time deles possa fazer, né? Que não é algo absurdo, não é algo que precisa de uma metodologia que você tem que estudar 2, 3 anos aí. Não, é entender como usar a ferramenta dentro ali do contexto da recuperação de crédito, e eu acho que isso que é o bacana. Então a gente tem um monte de expert aqui dentro, mas o cliente pode chegar nesse mesmo resultado. Claro, ele precisa ter conhecimento da área e tudo mais, mas a parte de ferramenta é exatamente o que a gente tem aqui, sem tirar nem pôr. Cara, é muito importante esse contato que você tem com o cliente e essa noção de que a Leme, as nossas ferramentas, os nossos produtos, eles têm foco de empoderar o usuário final, certo? Então, beleza, quando você vai lá e fala com o cliente, mostra que ele pode fazer essa investigação sozinho, cara, excelente. A gente tem um time de Customer Success que também vai fazer essa instrução e isso é muito importante para a empresa como um todo, para ele e para a plataforma. Porque se eu tiver esse conhecimento beleza, o usuário, nosso cliente, tem dificuldade em X etapa, tem dúvida em X ferramenta, no produto ali, naquela funcionalidade. Na área de dados, eu consigo coletar essas informações e traduzir elas em forma de necessidade para a empresa, né? Então, quando a gente tem um contato ali, você faz um treinamento, você traz essa informação para mim ali que o usuário teve um problema ali ou o Customer Success está conversando com um cliente novo e traz essas questões, isso é uma informação valiosíssima para melhorar a ferramenta. Melhorando a ferramenta, vai melhorar a investigação, melhorando a investigação, vai melhorar a eficiência, o quanto que você consegue entregar ali por espasmo de tempo, né? Então, cara, é valiosíssimo essa interação que a gente tem com o cliente, né, cara? E essa noção de que a ferramenta, nós trabalhamos para servir, né, o usuário final. Essa parte do tempo ela é muito importante, né? Porque os escritórios, os departamentos jurídicos internos, às vezes eles têm uma dificuldade em ganhar escala. Então, às vezes, assim, é muito caso que você não tem como perder muito tempo em todos esses casos, né? Um escritório, às vezes, menor, que cuida de menos casos, né? É diferente, o advogado ele consegue ficar imerso ali no caso, né? Mas, na realidade, ali da recuperação de crédito, né, é outro mundo. Então, normalmente, são volumes muito grandes, carteiras de cobrança muito grandes. O custo, né, não só da hora homem ali, mas de fazer muitas pesquisas, às vezes, ele desestimula ali a se aprofundar no caso, né? Eu vejo muito, dentro das execuções judiciais ali, né, as empresas, às vezes, elas segmentam ali. Então, as execuções de mais baixo valor ali, né, não são colocados tantos esforços, assim, né? Não é dedicado tanto tempo, tantos recursos, porque é inviável, né? Não só o custo hora hora, mas o custo de busca também. E isso acaba limitando a recuperação, né? Porque daí o cliente ele acaba tendo que desistir de alguns créditos para ter tempo para focar em outros, né? Então, a gente conseguir ajudar o cliente nesse ganho de escala, né? Ele poder investigar em alguns minutos ali uma empresa, já ter uma noção de todo o ecossistema ali das empresas em volta, né? Transformar todo esse dado que é acessível para todo mundo, mas que ele não está formatado
do jeito que o advogado precisa ali, né? Isso é sensacional, né? E esse ganho de escala é um diferencial ali para os nossos clientes, é um diferencial do mercado. Eu acho que é o que atrai muito cliente para a gente, né? Exatamente. Essa formatação, essa possibilidade de escalar essa informação, isso é algo sensacional. Exatamente. Essa noção de escalabilidade, ela é bem importante aqui dentro da empresa, tanto que é por isso que nós somos um SaaS, né? O que é um SaaS? Um Software as a Service, né? Nós oferecemos um software como serviço. E por que ele é escalável? Porque se tiver 50 pessoas utilizando ou 10 mil pessoas, o esforço do aplicativo ele vai acabar sendo o mesmo, né? Então vamos supor que você comece ali com o seu escritório pequeno, você tem 3, 4 usuários. Para você escalar e colocar mais usuários é muito fácil. E por um custo, seu custo não vai aumentar exponencialmente, ele vai reduzir pouco, conforme você vai aumentando sua capacidade de investigação, sua capacidade de incluir mais membros trabalhando em X caso. Então essa parte, cara, nossa plataforma já é pensada nisso, né? Nossos planos, a nossa performance, os produtos, tudo isso é para o escritório. Tanto um escritório pequeno quanto um escritório gigantesco vai poder utilizar a nossa ferramenta de forma igual, né? E extrair as informações relevantes para o seu negócio, né? Então, extremamente importante essa parte da escalabilidade. Sim. E até, vamos falar também um pouquinho além do mapa, né? Acho que outro produto que a gente tem aqui, que entra muito aí nessa parte de dados e de ganhar escala e velocidade ali para fazer as coletas, é o dossiê, né, que a gente tinha comentado antes, né? Igual eu falei, quando a gente começou aqui, era uma lista de link e o analista ia lá, entrava link por link, jogava ali documento por documento. Imagina fazer isso não só nas bases, mas em todos os tribunais, em todas as secretarias estaduais ali do Sintegra. Então, assim, era muito tempo na coleta. Tanto é que a gente demorava, às vezes, 90 dias para finalizar uma investigação. Hoje em dia tem investigação que a gente não demora nem 30. E só demora esse tempo porque tem etapas ali que você precisa parar e ler, sabe? Então, parar e ler um processo judicial, algo assim, né? Então, tem coisas que ainda não tem como automatizar tanto. Sim. Né? E o dossiê, basicamente, ele é o trabalho da pessoa selecionar que bases ele quer ver, né? Colocar ali o documento uma vez e o resto é o sistema que faz. Né? E vai trazer para você, né? Então, assim, essa parte ali, você comentou, poxa, legal, você consegue fazer uma investigação num tempo muito menor, de forma muito mais refinada, né? Então, às vezes você levava 90 dias, talvez tivesse ali alguma coisa que esqueceu ou não tivesse tão polida quanto você gostaria. Hoje, num tempo bem menor, você consegue entregar uma investigação muito robusta, né? E o que é legal, cara, do dossiê é saber utilizar a interação dele com o mapa de relacionamentos, por exemplo. Então, beleza, lá no dossiê, você consegue jogar o documento dessa pessoa e selecionar as N bases que você quer procurar, indícios de atividade, né? Poxa, mas como é que você vai saber quais bases você pode utilizar? Pelo mapa, você vai conseguir saber quais endereços tem vinculado àquela pessoa ou aquele CNPJ. Talvez através desses endereços você consiga trazer indícios de saber qual estado que ele teria inscrições estaduais, por exemplo, né? Então, cara, essa interação das duas ferramentas é poderosíssima, cara. Quanto tempo você, na unha lá, ia conseguir descobrir, né? Poxa, quanto tempo ia demorar para você chegar à conclusão que ele tinha um endereço em X estado? E como que você ia saber se ele tem esse endereço em outro, tem mais endereços em outros estados, né? Então, cara, essa interação das duas ferramentas e com o restante dos produtos que a gente não chegou a comentar aqui, cara, é extremamente valioso para a investigação, né? E assim, não somente para a investigação de recuperação de crédito, né? Hoje a Lene, ela está caminhando também numa parte de compliance, enfim, né? Utilizando essas informações que a gente tem para explorar novos territórios, né? Então, às vezes, o seu escritório não só trabalha com recuperação de crédito, mas também com outras questões que a Leme também pode estar agregando, né? Porque basta ali agendar uma demonstração no mapa, você vai ver que você consegue agregar aquilo lá para várias etapas e problemas da vida real, cara. Sim, isso é bem bacana porque por mais que a gente tenha essa formatação ali para recuperação de crédito,
os dados ali que a gente tem, as informações que a gente tem, o profissional do direito ele consegue usar em N áreas, sabe? Talvez seja uma questão um pouco cultural ali da área do direito, né? Mas o advogado aqui no Brasil ele não é tão instigado a ter esse instinto investigativo, sabe? Que é diferente de outros lugares, né? A gente vê muito como investigação, né, que não seja policial, é muito presente no dia a dia do direito americano, por exemplo, né? Até porque eles resolvem muita coisa ali fora do judiciário, né? Antes de chegar no judiciário, eles têm que tentar resolver ali em acordo, porque é muito caro lá um processo judicial, né? E aqui, infelizmente, meio que parece que se criou uma cultura aí de se escorar no poder judiciário, no que o judiciário consegue fazer. Então, os dados e ferramentas que estão disponíveis só no Poder Judiciário, sabe? E elas acabam sendo, às vezes, inefetivas. Não é porque foram mal feitas ou coisa assim. É porque é relativamente fácil burlar elas. Certo. Sabe? Então, eu acho bacana que agora a gente está num movimento ali de estimular mais esse instinto investigativo, vamos dizer assim, né? Em N áreas, né? Acho que o compliance ali, ele foi uma das áreas que quase que iniciou isso, né? Porque a recuperação de crédito, ela tinha a busca de bens, né? Então era uma pré-investigação, né? Era ver se o cara tinha bens. Mas era limitado ao quê? Pegar o CPF ou o CNPJ, fazer uma busca cartorária ali na região de atuação e só, né? A característica do compliance é de investigar, é de buscar um pouco mais, né? Então ele vai um pouco além ali. Eu acho até que a gente acabou fazendo o movimento inverso, né? A gente meio que começou na recuperação e foi indo para outras áreas, foi indo para o compliance. Mas acho que o mercado como um todo de investigação, de investigadores, ele praticamente começou lá na área de compliance, de risco, né? E aí foi chegando ali nessa parte de risco de crédito, de recuperação de crédito, né? Tem muito profissional que nasceu ali nessa área, né? E migrou, e agora está ocorrendo também esse movimento contrário, né? Eu acho que isso é bem bacana. E acho que é muito porque mesmo informação ali, né? Ela pode ser avaliada em vários aspectos, né? Sobre várias óticas ali. Né? Exatamente. Então, pode ser numa ótica de essa pessoa traz um risco reputacional para a empresa ou, essa pessoa é um risco de crédito, essa pessoa tem um risco de inadimplência, né? Então, o mesmo dado ele pode fornecer essas duas informações, né? Dependendo do tipo de cruzamento que você for fazer ou do contexto ali da análise, né? Pois é, a gente acabou falando bastante ali da parte de advogados, mas olha como essa informação é relevante para bancos, por exemplo, né? Então, mas olha só que legal, cara. A cultura, ela é mutável, baseado ali nas referências que a gente tem ao nosso redor. Então, olha só como que a nossa plataforma, conforme ela vai ganhando força e conhecimento, como é que ela já está mudando a percepção dos clientes que usam, né, cara? Então, ele vai começar a ter uma percepção muito mais investigativa, e isso vai alavancar muito a carreira dele, né? Só de utilizar a plataforma e ter essa noção de como que ele pode desenvolver esse perfil investigativo, né? Então, beleza, o cara vai, e além disso, ele vai começar a ter outras óticas, como você falou, outras percepções. Ele vai falar, poxa, beleza, eu estou investigando crédito aqui, mas eu posso olhar, com essa informação, eu consigo fazer tantas outras coisas, cara. Então, olha como expande o horizonte do profissional que está utilizando ali, né? Então, não somente vai alavancar ali tua investigação, mas vai alavancar a sua carreira do ponto de vista de desenvolvimento, né? Sim. E uma coisa que vale comentar também de movimentos aí, que eu acho que essa tratativa aí de dados e essa forma de apresentar as informações, ela auxilia, né? Hoje os escritórios eles estão cada vez mais profissionalizados no sentido de entender o funcionamento do escritório como uma empresa, né? Por muito tempo ali o advogado ele tentou não se colocar como alguém que executa uma atividade empresarial, né? Em tese ele não executa mesmo, se a gente pegar a parte técnica ali, a parte teórica do direito, mas um escritório ele é uma empresa, né? Ele precisa funcionar como uma empresa e tem que olhar o custo, né? Quando a gente fala de custo, não é só quanto custa um sistema, quanto custa isso, quanto custa aquilo. É o custo hora, é o custo de oportunidade, né? E, então, acho que mapa, dossiê, essa forma de trabalhar com esses dados, essa forma de apresentar essa informação, ele tem um ganho também para o escritório que está tentando se formatar mais como uma empresa, tentando trabalhar com custos de uma forma melhor, né? Tentando fazer com o que tem ali render mais, vamos dizer assim, né?
Então, por exemplo, essa oportunidade de com o mesmo sistema você atuar tanto na recuperação de crédito e abrir novas frentes dentro do teu escritório, por exemplo, para uma atuação em compliance, para uma atuação em outros setores, vamos dizer assim, que você precisa investigar, que você precisa ter mais informação, né? Vou trazer um exemplo. Eu já fiz muita investigação ali na área de direito de família, que são investigações patrimoniais às vezes, né? Às vezes a gente está falando de um divórcio, por exemplo, né? E tem uma assimetria de informações ali, muitas vezes, num divórcio, né? É muito comum ali que, por exemplo, a esposa ela não tenha conhecimento ali de tudo que o marido empresário tem, por exemplo, né? Então, como que o advogado que está cuidando ali da parte da esposa dentro de um divórcio, ele vai conseguir essas informações, né? Então, perceba, não é uma cobrança necessariamente, não é recuperação de crédito lá do banco, né? É a área ali do direito de família, né? Entender a parte patrimonial. Eu já estou em casos também de herdeiros, né? Que eles não tinham noção de todo o patrimônio da família, né? Por quê? Porque outros herdeiros eram um pouco mais próximos ali, né? Do pai e da mãe. Então eles tinham mais conhecimento da estrutura empresarial, de qual era o patrimônio, mas outros herdeiros ali que do ponto de vista do direito, tem tanto direito quanto os que são mais próximos, né? Mas devido a esse afastamento, ele não tem noção de tudo que tem, né? Então, de novo, um advogado ali da área de família, né? Que provavelmente nem está pensando numa cobrança, numa execução judicial, ele consegue ali se socorrer de mapa de relacionamentos, de dossiê de indícios, né? Pegar esse mesmo dado, essa mesma informação que um banco ia usar com outro viés, né? E aqui aplicar para o que ele precisa, para o que o cliente dele precisa, né? Então, acho que isso é algo fenomenal ali para o próprio advogado visualizar que essas ferramentas elas abrem novas portas aí de atuação para o escritório, né? Porque o mesmo dado pode ser dado em tratamento diferente, não só dentro do sistema, mas na hora de consumir a informação ali, né? Na hora de analisar a informação, né? Excelente, cara, excelente perspectiva. A gente falou bastante ali da questão de sócio, empresa e como que o advogado vai atuar a investigação olhando para esses caras, mas muito bom você ter trazido essa questão de, não, se for uma questão familiar, né, uma pessoa física, cara, o mapa ele também vai auxiliar você, cara. Então, não só, a gente falou bastante de mapa, dossiê, mas tem vários outros produtos, vários outros módulos que vão te auxiliar ali em questão de pessoa, em busca de ativos da pessoa física. Então, não é só olhando para essa perspectiva que você comentou ali, recuperação de crédito para banco, recuperação de bens de uma empresa ou pessoa jurídica, né? Essas questões que você comentou, divórcio, familiar, tem a ferramenta tem tudo para te auxiliar com isso também, cara. Isso é muito, muito legal. E é bom trazer essa perspectiva para mim, como analista de dados, né? Porque, como eu disse para você, a parte técnica ela é uma parte da atuação da área, mas o conhecimento de negócio e conhecimento de perspectiva, por exemplo, do advogado que atua em N áreas, também é muito bom, cara. Porque você consegue pegar essa informação, traduzir em requisitos e botar para desenvolvimento para a empresa, né? Botar desenvolvimento para a área, trazer novos olhos até mesmo para a diretoria, enfim, né? Então, cara, é muito valioso esses pontos que você trouxe, tanto para mim como profissional, quanto para o pessoal que está vendo que não está olhando só para pessoa jurídica, né? Então, cara, é realmente uma ferramenta ali que entrega, né? Entrega bastante. Ainda falando um pouco de ferramenta, né? Vou pegar o dossiê de indícios como exemplo, são muitas bases, né? São mais de 80, mais né? de 80. Eu perco a conta porque toda hora tem bases novas, né? Acho que isso é um trabalho muito bacana também, né? Então o dossiê ele está crescendo, quanto mais tempo passa, melhor ele fica, mais opções ele tem ali para o cliente, né? Isso é algo sensacional, mas esse trabalho, né, de extrair informações de várias bases, certo? E colocar elas em um único documento, numa estrutura ali mais ou menos semelhante, né? Como é que é isso? Cara, por incrível que pareça, é muito mais difícil você delinear o processo do que você executar, né? Porque se fosse só executar, a gente como programador, ali, a gente faz o código e consegue, dá um jeito, né? Mas você criar um processo robusto, aí é difícil. Poxa, como é que
beleza, será que uma base vai interagir com outra e eu consigo modificar a informação? Ou, beleza, nessa base aqui eu não consigo buscar a informação direto pelo documento. Eu preciso de uma outra informação, eu preciso, sei lá, da data de nascimento da pessoa, eu preciso do nome dela, o nome da mãe, o nome do pai. Então, esse tipo de delineamento, a gente consegue fazer isso, né? Mas existe tem muita coisa por trás, né? Passos a mais, né? Que aí entra a dificuldade, né? Então, beleza, saiu uma base nova, a gente tem que pensar, não, beleza, como é que essa base nova a gente vai fazer o processo de forma que ela faça parte do dossiê, né? Fazer essa englobação, né? Como que você vai tratar ela, quais informações que você precisa para trabalhar com ela e, mais importante, é documentar todo esse processo, né? Porque entra uma questão que eu trabalho hoje, que é a manutenção dessas bases. É saber, beleza, como é que ela está atuando hoje? Será que tem mais informações? Porque essas bases, elas não são fixas, elas são mutáveis. O governo, né, os órgãos públicos, eles podem mudar essas bases a qualquer momento. Então, vamos dizer que hoje ela traz uma informação, amanhã ela pode trazer uma informação mais outra, que seja relevante. Então, toda essa questão, imagina você como advogado ter que fazer isso diariamente, né? Ou numa escala, ter que verificar mais de 80, 100 bases para verificar, beleza, será que tem mais informação que eu consigo tirar? Ou, beleza, não consigo mais entrar com o CPF ou CNPJ, eu preciso de outras informações. Então, toda essa questão de como uma base se relaciona com um todo, é isso que acaba ocupando a maior quantidade de tempo. Porque uma vez que o processo está feito, o código está feito, o script está feito, ele é fácil de você dar manutenção. O que é difícil é dar manutenção para o processo, né? Então é isso que acaba ocupando bastante tempo. Nossa, tem muita coisa por trás para chegar a um resultado ali para gente, que é uma planilha com as abas divididas ali, né? Ou separadas ali na base. Eu acho que isso é uma visualização bem bacana. Né, mas às vezes para a gente aqui, o usuário, né, não faz ideia da complexidade que está por trás, de como, beleza, eu coloquei só um documento ali, mas o sistema, às vezes ele pegou esse documento e fez um monte de coisa com ele antes de chegar, né? Exatamente. Ou, por exemplo, essas bases onde a busca não é pelo documento, né, por exemplo, é pelo nome, né? Acho que é bacana que a gente tenha o cuidado ali de sinalizar, tem risco de homônimo. Exatamente, aqui, isso. Né? Tudo isso a gente sinaliza, né? Então, todas as bases que a gente fornece ali no dossiê vai ter uma descrição e caso haja o risco de homônimo, vai estar explícito ali, vai estar indicando, olha, essa base aqui existe o risco de homônimo, né? Por exemplo, busca de mídias negativas, né? Dificilmente vai aparecer, entra uma questão de compliance, né? Mas não vai aparecer o documento da pessoa numa notícia, né? Então, a gente tem que indicar, olha, existe o risco de homônimo, tal. Mas, assim, essa descrição, essa documentação, ela vai ficar ali disponível para o cliente ter noção de que existe um processo por trás disso, né? Bom, homônimo, enfim. Acho que uma coisa que vale a gente falar um pouquinho também é a parte ali da LGPD, né? Exatamente. Ela é relativamente recente aí, então o mercado está se adaptando, os advogados estão se adaptando, porque é uma lei, né? Então eles precisam ter um bom conhecimento e acaba influenciando todas as áreas. Os tribunais tiveram que se adaptar, os cartórios tiveram que se adaptar. E, assim, né, dentro do contexto de recuperação é relativamente tranquilo, né? O nosso cliente da recuperação de crédito, ele tem um permissivo para manipular esses dados sensíveis ali da LGPD pela questão da recuperação de crédito, de proteção do crédito, né? Então está explícito ali, né? Você pode manipular dentro desse contexto. Existem outros contextos ali previstos, né? Além ali da própria permissão do dono do dado, né? Mas como é que a LGPD entrou aí na área de dados, como é que o pessoal de dados visualizou e como é que a gente tem esse cuidado hoje nessa extração de dados, nessa apresentação de dados em formato de informação, considerando a LGPD? Foi necessário a gente expandir o time, né? Foi necessário ter um profissional que se preocupasse com isso, vulgo nosso Williams, que participou do último podcast aí. E então, cara, ele vai certificar para nós, ele como especialista em segurança e na parte de LGPD,
ele é o cara que vai certificar para nós que tudo que a gente está trabalhando, as bases que a gente extrai ou manipula, transforma, enriquece, ela está em conformidade, né? Então, graças a gente ter um time que se conversa, né? Então a parte de dados vai se conversar ali com a parte de segurança, e essa parte de segurança vai garantir que a gente está está cumprindo o regime da lei, né? É assim que a gente consegue lidar, consegue trazer mais informações, consegue englobar mais bases, enfim, né? Então, uma outra coisa que o advogado vai ter que se preocupar, né? Então, poxa, eu vou trazer, sei lá, vou contratar um fornecedor, por exemplo, né? Poxa, como é que você vai ter a garantia que ele está de acordo com a lei, né? Então, a gente tem essa segurança justamente porque a gente tem um profissional dedicado a isso, né? E a gente se conversa, né? Existe essa comunicação e, né, trocamos informações. Sim, ó, a LGPD virou uma coisa muito importante, né? Porque tem aquela frase, né, que dados viraram commodity ali, né? Então, assim, o dado era uma coisa que a gente não dava tanto valor ali há, sei lá, talvez 10 anos atrás, talvez 15, assim, né? Algumas empresas, algumas pessoas já entendiam o valor naquela época, né? Mas não era um conhecimento amplo ali, né? Então não era todo mundo que conhecia, né? E daí naquela época, né, você coletar dados e disponibilizar era uma loucura, né? Era do jeito que queria e pronto, né? E hoje em dia é muito diferente, né? A gente fala muito de vazamento de dados, né? Existem bases aí que vazaram e ficaram disponíveis na internet, né? Então não tem uma conformidade nesse tipo de base, mas elas saíram circulando ali na internet, né? E acho que isso deve ter mexido bastante ali com o pessoal de dados, né? E aí até criar uma divisão, né? Ter esse cuidado em trabalhar com as bases ali em conformidade, né? E em outros lugares ali, só explorar essas bases que estão disponíveis ali independente da conformidade. Né? E a gente já está com advogado, né? Então é sensível para eles que tenha a conformidade, né? Então é bacana ver que a gente tem um profissional dedicado a isso, né? Dedicado a dar conformidade para todo esse processo ali, né? A ter o atendimento ali da LGPD ali de ponta a ponta, né? Exatamente. Claro, a gente depende também do cliente, do usuário final, entender a sensibilidade dos dados que ele está manipulando ali, né? Mas a nossa parte ali está sempre bem feita nesse sentido, né? Cara, exatamente, cara. Muito interessante isso. A parte, né? Talvez anos atrás não existisse essa distinção do que é trabalhar com dados ou segurança dentro dessas partes, né? E aí que ocorria o vazamento de dados, né? O data leak, que a gente chama, né? Então, quantas vezes a gente não vê notícias de X empresa deixou vazar dados, enfim, porque não tinha uma estrutura de segurança robusta. E, cara, como você disse, é uma coisa nova. Tanto a parte de lei quanto a parte de atuação com carreira, cara, dentro dessa área de dados e tecnologia, enfim, cara, novos departamentos, novos cargos são criados com uma frequência muito grande, né? Então, a gente conseguiu identificar essa oportunidade, né? Essa disponibilidade. Pô, a gente precisa ter um cara de segurança para garantir integridade dos dados, para garantir a segurança deles, não ter esse tipo de vazamento, né? A gente tem noção, são dados sensíveis, se vazar isso vai dar um problemaço, né? A gente trabalha com muitos dados sensíveis, então é importante ali para a área de dados ter essa noção e ter noção que ela se comunica diretamente ali com a parte de segurança, né? Então, eu enxergo a parte de dados como várias bolhas, assim, com várias bolhas que estão interligadas. Mais ou menos como é um mapa, são vários relacionamentos, né? Cada parte, né? Cada bolha, cada departamento, como você queira chamar, vai atuar dentro do escopo dela, mas ela está em conexão, está em comunicação conectada com diversas outras. Que é o caso da LEME. A gente tem a parte de dados, tem a parte de segurança, tem a parte de infra e assim por diante, né? Tudo trabalhando em conjunto para garantir o melhor resultado, né? Tanto em integridade, segurança, disponibilidade. Então, tudo isso vem em consideração. Bacana. Bom, Jonas, a gente falou de muita coisa hoje, né? Exato. Dados é um assunto extenso, né? Dados na investigação, por mais que a gente faça essa delimitação, continua sendo extenso, né? Dentro do contexto de recuperação, mas a gente viu também que não é só esse contexto que são utilizáveis os dados, as nossas ferramentas, né?
E essa complexidade aí dessa extração e tratamento também é algo bem relevante, né? Exatamente, cara. Para você ver quanto a parte de dados relaciona com tantas outras, né? E se a gente fosse ficar aqui, cara... E isso a gente pegou um pedacinho, né? A gente pegou dados aqui relacionando com a parte de investigação e tal, para o nosso contexto, né? Quantas outras coisas que você não pode estar relacionando. Então, é um assunto extenso, é um assunto árduo, até tecnicamente ele é exigente, né? E vale ressaltar que, cara, como advogado, como usuário, você não precisa ter um conhecimento severo na área que a gente é responsável aqui, mas precisa estar ciente que a ferramenta existe e ela está bem cuidada e ela está para servir, né? Maravilha. Pessoal, hoje não tem como trabalhar na investigação, não tem como trabalhar na recuperação de crédito sem os dados, né, transformados em informação, né, que nem o Jonas colocou, de uma forma íntegra, né? E assim, você advogado não precisa ter todo esse conhecimento de como extrair, de como tratar, né? Porque existem ferramentas hoje para isso, né? Que nem eu coloquei lá atrás, a gente entrava base por base, colocava documento por documento de buscado, transformava essas informações ali no Excelzinho e hoje você não precisa fazer isso, né? Hoje a gente tem ferramentas que já fazem isso e você pode dedicar o seu tempo hoje para análise, né? Muito obrigado aí, Jonas, pela disponibilidade de tempo, né, por colocar os seus conhecimentos aí à disposição, né, dos nossos clientes. Foi bem enriquecedor, foi enriquecedor para mim, né, não só dos nossos clientes, né, esse daí vai estar disponível para todo mundo que tiver interesse aí na área de dados, que tiver interesse em verificar ali como funciona uma Lautec como a Leme e interesse na área de investigação, né, entender como é que se relaciona ali a investigação patrimonial, seja para recuperação de crédito, seja para outras áreas, né? Como que a gente dá essa tratativa para esse volume de dados, né? Bom, por enquanto, por hoje, é isso, pessoal. Mas nos acompanha aí nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, que a gente vai ter mais conteúdos bacanas como esse aqui, né? Mais profissionais de áreas diferentes aqui, sempre trazendo essa interface, esse bate-bola ali entre tecnologia, entre conhecimento técnico-jurídico e outras áreas também. Obrigado aí pela presença e aguardamos vocês para as próximas.